Boa tarde a todos mais uma vez. Bem-vindos ao webinar sobre a relevância das redes sociais para evitar o isolamento social e sobre como utilizar bem as redes sociais na infância e na adolescência. Este webinar insere-se no ciclo de webinars e as crianças, promovido pela Academia do ProChild Collab, um laboratório colaborativo que pretende desenvolver uma estratégia nacional no combate à pobreza e à exclusão social na infância, enquadrada numa abordagem científica transdisciplinar, diversificada e integrada para promover o bem-estar e os direitos da criança. Em coerência com a missão do ProChild Collab, promover uma mudança social efetiva em Portugal, colocando a criança no centro da investigação e inovação, a Academia ProChild Collab tem como objetivo promover a formação de crianças e famílias, bem como de profissionais e equipas, tendo em vista assegurar o bem-estar e promover o desenvolvimento da criança. Este webinar pretende ser um fórum de reflexão e discussão sobre como utilizar as redes sociais dirigido ao público infanto-juvenil. Para isso, contamos com a presença de convidados e convidadas de diversas áreas como a psicologia, tecnologias educativas e do meio empresarial. O webinar é moderado por Raquel Corval, do ProChild Collab, e tem a participação de João Faria, de PIN Progresso Infantil, Teresa Sofia Castro, da Universidade Nova de Lisboa, e Nuno Gomes, da GrowHappy. Passo então à apresentação de cada um destes convidados. Então, como convidados, teremos então João Faria, formado em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, seguiu o seu percurso formativo na Associação Portuguesa de Terapias Comportamental e Cognitiva, onde realizou pós-graduação em Psicoterapia com crianças e adolescentes e onde atualmente é formador e supervisor clínico. Leciona módulos de formação dedicados às estratégias facilitadas da comunicação e relação terapêutica, assim como as perturbações da ansiedade típicas da infância e da adolescência. Atualmente, coordenador do Núcleo de Intervenção no Comportamento Online, no PIN, em todas as fases da vida, onde exerce psicologia clínica em torno das temáticas associadas ao ciberbullying, à adição à internet e videojogos. Coordenador do projeto iCare, desenvolvido pelo PIN em todas as fases da vida, com objetivos de criação e implementação de estratégias de acompanhamento à distância, abrangendo áreas como as consultas online, o e-learning, a criação de site dedicado às perturbações do desenvolvimento e ao desenvolvimento também de aplicações clínicas e pedagógicas. Teresa Sofia Castro. Atualmente desenvolve o seu pós-doutoramento Famílias iTech na Universidade Nova de Lisboa, no IC Nova, e tem doutoramento europeu em Tecnologia Educativa. É professora no CRIAP, ISMAI e Universidade Católica Portuguesa e tem colaborado com a Lusoinfo Multimédia, o Centro Internet Segura e com o Instituto de Apoio à Criança. É membro do EU Kids Online e faz parte da equipa portuguesa do projeto europeu iSkills. Para além de livros e artigos publicados, tem materializado a sua investigação em produtos lúdico-pedagógicos no domínio da mediação, literacia e cidadania digital. Nuno Gomes é cofundador e CEO da GrowHappy, é licenciado e mestre em Engenharia de Redes de Comunicações pelo Instituto Superior Técnico e tem vários anos de experiência profissional como consultor de IT e de Agile Coach. A sua paixão por empreendedorismo, educação e tecnologia levou-o a fundar a GrowHappy, uma plataforma digital completa para a educação de infância, que oferece uma experiência de comunicação revolucionária entre as escolas e as famílias, enquanto providencia ferramentas inteligentes para que a escola automatize e simplifique as suas operações diárias e utilize práticas de ensino mais eficientes. Passo à apresentação da moderadora deste webinar, Raquel Corval, licenciada em Psicologia e doutoranda em Psicologia Aplicada na Universidade do Minho. Atualmente desenvolve o seu trabalho como investigadora no projeto Educação e Desenvolvimento em Creche, parceria entre o Laboratório Colaborativo ProChild Collab e a Fundação Belmiro de Azevedo, complementado com prática clínica. Em ambas as áreas de atuação, tem-se dedicado essencialmente aos primeiros anos de vida, numa perspectiva de trabalho colaborativo com famílias e contextos de educação de infância.
Os seus interesses de investigação têm-se centrado nas trajetórias desenvolvimentais em contextos de maior vulnerabilidade, nomeadamente no que diz respeito ao papel das interações e da vinculação. É coautora de vários artigos publicados em revistas internacionais. Antes de darmos início, gostaria de dar algumas indicações sobre o funcionamento deste webinar. Informamos que este webinar será filmado para posterior divulgação no site ProChild Collab. Para assegurar a qualidade de som deste webinar, informamos que nesta sessão apenas as oradoras e os oradores deverão ter o áudio e vídeo ligados. Ao longo do webinar, poderão colocar questões, comentários através do e-mail webinarprochild@gmail.com. Este e-mail será repetido no chat de vez em quando, portanto poderão consultar. Caso o tempo o permita, no final do webinar serão selecionadas algumas questões que devolveremos à mesa para discussão. Este webinar terá uma duração de 1h30, terminando, portanto, pelas 19h30. Nos últimos 15 minutos iremos disponibilizar no chat a declaração de participação para download e um pequeno questionário de avaliação que gostaríamos que preenchessem. Muito obrigada pela vossa participação e interesse. Vamos então dar início ao webinar. Passo a palavra à moderadora Raquel Corval. Obrigada, Leonor. Junto com estes convidados de mesa virtual, está garantida uma boa conversa para este final de tarde. Bom, e estando eu desde há tanto tempo tão centrada nas crianças pequenas, estou muito curiosa com esta conversa e com aquilo que vou também aprender com estes convidados. E começava por lançar a primeira pergunta. Se calhar lançava em primeiro lugar à nossa convidada Teresa, que tem vindo a desenvolver o seu trabalho no desenvolvimento das tecnologias digitais direcionadas para as famílias. E começo por lançar então esta questão. Como educar as crianças e os seus cuidadores para uma utilização segura das redes sociais e da internet? Que desafios é que se colocam? E como é que a literacia digital pode ajudar neste tema? Temos desafios muito atuais no que diz respeito à disponibilização e ao acesso a estes conteúdos. Temos recentemente o caso do Squid Game da Netflix, ou até as notícias que nos chegaram sobre a suspensão de um Instagram versão Kids. E, portanto, de facto, há aqui muitas questões sobre as quais gostaríamos de ouvir e, portanto, passaria-lhe a palavra. Obrigada, Raquel. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, e aproveito para desejar uma boa tarde e uma boa sessão para todos os presentes e os colegas neste webinar. Lança-me aqui muitas perguntas, deixa-me aqui uma tarefa muito complicada. Qual é que eu não estou sozinha nesta mesa redonda para conversar um bocadinho? Mas posso começar se calhar pela parte que também é muito importante e que é importante contextualizar, que é o seguinte: a parte de educar as crianças e educar os seus cuidadores é uma pergunta que também tem alimentado muito a minha curiosidade como investigadora e o meu trabalho de investigação. Ou seja, nós que fazemos um trabalho em que precisamos muito das pessoas para saber as suas práticas, as suas perspectivas, como é que se comportam nas redes, como é que se comportam no uso do social media, não é? Que usamos não só nas redes, mas também para comunicar, etc. É sempre uma pergunta que eu tenho, não é? Como é que eu posso devolver também alguma coisa a essas pessoas, nomeadamente às crianças e às suas famílias e também aos professores, porque eu também trabalho com professores. E por isso, antes de irmos aos fenómenos de que falou, eu aposto sempre muito em trabalhar a partir do terreno em ferramentas que possam trabalhar na prevenção, não é? E na dotação de competências. Ao dotarmos as pessoas de competências, também estamos a fazer com que haja alguma prevenção de riscos, não total, mas alguma prevenção de riscos e maximização de oportunidades. E neste sentido, de facto, eu tenho feito algum trabalho, nomeadamente na escrita de livros, jogos, onde também uso as famílias para me darem feedback dessas ferramentas, porque o como não há uma receita mágica, não é? Porque as famílias são diferentes, têm características diferentes, estruturas diferentes, dinâmicas diferentes,
perspectivas diferentes sobre a tecnologia e usos diferentes, e então o como educar tem que ser sempre ajustado a esses contextos, nomeadamente também à idade da criança, às características da criança. Então tudo aquilo que possa ser utilizado para, por um lado, termos informação de como é feita essa utilização em contexto familiar, como é que é feita a socialização da criança para os meios tecnológicos, nomeadamente as redes sociais, também é importante para depois devolvermos com coisas que realmente correspondam ao que se passa no terreno, não é? Porque uma das dificuldades que eu encontro precisamente nas famílias é que muitas vezes as famílias têm já ideias muito pré-concebidas sobre como educar para, não é? Só que muitas das vezes esse como educar para está muitas vezes desfasado do que é a realidade da pressão de pares, dos interesses da criança, não é? Da evolução tecnológica, como por exemplo ainda ouvimos, apesar de tudo, não raras vezes coloco o computador numa zona comum da casa, não é? Quando nós hoje em dia andamos com o computador no bolso. Então este como de facto torna-se um desafio, porque à medida, é o que eu costumo dizer muitas vezes, à medida que a tecnologia se torna mais transparente na sua utilização, no seu manuseamento, de facto há toda uma complexidade na sua arquitetura que interessa compreender, e muitas das vezes, de facto, o que eu noto nas famílias é que muitas vezes, por muito que os pais até utilizem as tecnologias, ninguém tem às vezes o conhecimento suficiente para perceber esta complexidade, não é? Então, relativamente, por exemplo, ao que falou do Instagram para crianças, que também há o Messenger Kids, há o YouTube Kids, não é? E do Squid Game, que aqui são questões diferentes. Eu noto, por exemplo, mesmo na questão dos conteúdos do Squid Games e as crianças neste momento, mesmo que nós percebemos que é uma série que não é de todo para crianças, que muito do enredo anda à volta de brincadeiras de crianças, mas que não é uma brincadeira de criança, não é? Muito desse enredo que nós podemos proibir o conteúdo, a visualização do conteúdo e ocultar e proibir, mas no entanto, de forma indireta, muitas vezes esses conteúdos mesmo assim chegam às dinâmicas das crianças e às brincadeiras que elas mimetizam a partir de conteúdos que encontram nas redes sociais, não é? Ou seja, nós podemos boicotar o acesso direto à série, mas de facto temos que contar que para o bem e para o mal, todas estas ferramentas que tornaram tudo muito mais global, não é? São difíceis de controlar no sentido de inibir a exposição a esses conteúdos de forma, por exemplo, indireta. E há todo um contexto também à volta da série que é importante contextualizar, nomeadamente até para adultos, não é? Porque nós também vemos casos lá fora, aqui em Portugal não parece haver registro, mas lá fora existe registro, não é? De outros jogos que têm sido criados à imitação do Squid Game, que envolvem adultos em situações bastante perigosas. Para além disso, e aqui estamos pronto, a Raquel colocou aqui perguntas muito interessantes, mas que às vezes se afastam um bocadinho e se voltam a unir outra vez. Nomeadamente no que diz respeito às redes sociais, quando elas são dirigidas para as crianças, nós também temos que perguntar qual é o interesse desta rede social ser dirigida à criança, a quem é que ela beneficia no final. É da criança tirar a oportunidade dessa utilização das redes sociais, nomeadamente para começar a ganhar alguma competência digital, numa realidade que não vai desaparecer como é das redes sociais, ou estamos a alimentar os desejos de uma indústria que quer utilizadores cada vez mais fidelizados desde muito cedo e cada vez mais agarrados a estas ferramentas que dão lucro a essas mesmas indústrias. Então aqui se calhar ainda temos mais perguntas do que respostas, não é? Não sei o que é que acham os meus colegas
de mesa redonda. Gostava aqui que o diálogo começasse de alguma forma. Boa. Sozinho. Teresa, já agora, boa tarde a todos a quem nos está a ouvir, aos tantos colegas da mesa, e obrigado por este convite, é um gosto estar aqui. Estava a ouvir a Teresa com muita atenção. Antes desta sessão desliguei as notificações do telemóvel para não ser perturbado, que eu acho que isso é importante e é aqui uma primeira prática que todos nós devíamos de fazer e de ensinar os nossos filhos a fazer também, desligar as notificações que não interessam das redes sociais, para não estarmos sempre a ser interrompidos. A Teresa tocou aqui num aspecto que eu considero extremamente importante, que é as famílias. Nós que somos pais, não sei se vocês também são ou não, eu sou pai de um menino de 4 anos, e o que é verdade é que as redes sociais não é um fenómeno tão antigo quanto isso, são recentes. Nós estamos aqui a falar de um tema que se calhar as redes sociais têm cerca de 10 anos, e foi aí que se começaram a vulgarizar mais. E o que acontece é que os padrões de educação que nós passamos aos nossos filhos são muito com base nas vivências que nós tivemos também na nossa infância, naquilo que foram os valores que os nossos pais nos transmitiram. O que é que se passa? O que se passa é que nós, contrariamente às crianças de hoje em dia, nós não crescemos propriamente com as redes sociais. O que acontece é que o meu filho já não sabe o que é que ou seja, o meu filho quando tiver 15 anos, 20 anos, não saberá o que é viver sem uma rede social, sem um Facebook, na altura poderá ser outra, sem um YouTube, não conhece outra realidade. Por isso, é preciso nós, adultos, ganharmos aqui aspectos comportamentais e educacionais para os nossos filhos, que nós mesmos não estivemos porque os nossos pais não tinham redes sociais na altura, pelo menos de forma digital e tal como elas existem hoje em dia. Por isso eu julgo que é muito importante e é necessário nós melhorarmos todos que estamos aqui presentes, nós adultos, a nossa literacia digital. O que é que acontece? E o que é muito diferente face àquilo que existia antigamente? Hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, nós temos de desenvolver, sobretudo, capacidades de procurar melhor informação, avaliar a informação que nós estamos a procurar, analisar de forma criteriosa e de aplicar significativamente essa informação às necessidades que são as nossas vivências cotidianas. O que é que acontece? Nós e as crianças, enquanto consumidores de conteúdos, confrontamos com desafios muito grandes face à quantidade de informação que nos chega. E eu acho que a literacia digital vai muito por aí, que depende das escolas e das famílias em articulação com as escolas, de que temos que, hoje em dia, saber selecionar informação, sabemos que tipo de informação é que vamos procurar, aquela informação será fidedigna ou não, e acho que a literacia digital passa muito por aí. E a escola tem um papel fundamental neste aspecto. E isto aqui deveria nascer logo desde a idade do pré-escolar. Não vamos incentivar as crianças a irem para as redes sociais, mas como é que esta literacia digital pode-se desenvolver logo numa idade desde o pré-escolar? Basicamente, incentivar a criança a aprender a expressar as suas ideias e os seus sentimentos, a escutar os outros, a trabalharmos capacidades de empatia com as crianças, fazer com que a criança se sinta livre de expressar a sua opinião e de ouvir o outro, porque todos estes comportamentos, um dia mais tarde, vão se refletir nestas mesmas redes sociais, porque no fundo estamos a falar de plataformas de comunicação, sendo que, espero que seja sempre assim, que a melhor plataforma de comunicação seja nós quando estivermos uns com os outros, mas eu vejo aqui também, e acabo por ter aqui, sendo da área de informática, uma visão um bocadinho romanceada também da tecnologia, porque se não fosse a tecnologia nós também não estaríamos aqui hoje reunidos e a termos esta conversa tão interessante. Mas eu acho que parte muito por aí. Eu acho que dotarmos as famílias, sensibilizar os professores para que, em conjunto, nós todos consigamos criar essa consciencialização nas crianças. Okay. Passava a lei agora ao João. Eu ia passar a palavra ao João, exatamente. Obrigado a todos. Permitam-me começar por agradecer imensamente o convite feito pela ProChild, no nome da Raquel Corval. Foi impossível dizer que não e é com muito gosto que cá estou. Agradecer também aos restantes colaboradores neste painel, dizer ali à Sofia que tenho uma inveja imensa do sítio de onde a Sofia está a transmitir a sua emissão, parece-me extremamente bom tempo, curiosamente não há vento e tudo, portanto muito agradável. E de facto cá estamos nós a debater temas imensamente atuais
e até diria já a começar com um toquezinho de antigo, porque estas preocupações, como o Nuno disse há pouco muitíssimo bem, já vêm de trás. Eu tenho uma visão muito crítica, e enquanto psicólogo clínico, em que chegam à própria clínica queixas de muitos pais relativamente à utilização das redes e à utilização excessiva das redes e, sobretudo, à interferência da utilização das redes sociais com as rotinas do dia-a-dia e como é difícil deslocar crianças e jovens da sua interação eletrónica para aquilo que tem que ser feito para agilizar a rotina do dia-a-dia. No entanto, com tudo isto, eu tenho uma visão bastante crítica relativamente às redes, acreditando no seu bom uso e no seu bom proveito, mas creio que em algum ponto vai ter que haver aqui uma paragem muito significativa para refletir o porquê destas redes, para além, como a Teresa disse muito bem, do significado de negócio, de lucro para estas empresas, porque também tem essa componente, mas sobretudo para a sociedade, o que significa uma rede que passa por colocar-nos a nós habitualmente nos melhores e piores momentos das nossas vidas, não é? Numa viagem nas Caraíbas, mas que por outro lado no dia-a-dia da semana não postamos habitualmente notícias sobre o nosso trabalho, sobre a chegada ao nosso trabalho, sobre termos chegado a tempo ao nosso trabalho, sobre termos recebido não sei quantas pessoas. Aquilo que é mais banal no dia-a-dia não é tanto partilhado como quando se chega a casa e se partilha com os mais próximos. Há uma escolha muito seletiva daquilo que se pretende mostrar nestas redes mais famosas atualmente e qual o objetivo das mesmas. Creio que isso tem imensas implicações do ponto de vista societal e para o próprio desenvolvimento humano, que já foge daqui. Mas para vos dizer também que na primeira vez na história da humanidade a questão da literacia digital e o conhecimento sobre o mundo virtual, acontece uma coisa pela primeira vez na história da humanidade, pelo menos que se tenha conhecimento, creio eu, que é, enquanto que toda a tradição da sociedade dizia que o conhecimento residia na experiência das pessoas mais velhas e tradicionalmente o conhecimento é passado do mais velho para o mais novo, pela primeira vez na história da sociedade e do desenvolvimento da espécie humana, parece que chegamos a um ponto em que já não são os mais velhos aqueles que prontamente sabem mais sobre o mundo digital. E de facto existem alguns adultos muito privilegiados que cresceram próximo da tecnologia que foi evoluindo ao longo do tempo e que estão mais dentro destes assuntos, mas ainda existem muitos adultos, muitos pais, muitos professores que não têm um conhecimento tácito sobre o funcionamento das redes e como gerir ou dinamizar as suas interações. Tal como o Nuno dizia, acho que a escola tem um papel fundamental, naturalmente a família também tem um papel fundamental nesta atualização de conhecimentos e de saber mais sobre estas vidas. Concordo plenamente com o que o Nuno estava a dizer de que nós não tivemos estas experiências das redes sociais, nós tínhamos a experiência de ir lá para baixo, para o canto na rua, jogar à bola com as garagens dos vizinhos e fazer uma barulheira, ou quando queríamos fazer coisas menos à vista de quem podia ver, não é? Íamos para sítios mais resguardados para executar as nossas ações e, portanto, também nessa altura aos nossos pais, nem tudo o que nós executávamos junto das nossas redes sociais estava completamente abrangido ou era do total conhecimento deles. Mas os meus pais queriam saber para onde é que eu andava e até para os cantos escondidos onde eu ia, numa tentativa de ganhar controle sobre algo que lhes fugia completamente. Mas tinham esse conhecimento, sobretudo se me acontecesse alguma coisa. Eu acho que o comportamento parental deve ser em tudo semelhante nesta navegação de rede. É muito importante que os pais saibam que redes é que estão a ser utilizadas, que navegação está a ser feita e, tanto quanto possível, regulá-la, ter alguma supervisão e não policiamento em relação a elas, para que, do ponto de vista do adulto e no exercício do seu papel parental, consigam fazer a adequação o melhor possível entre aquilo que o meio dá às crianças e aos jovens e aquilo que a sua etapa de desenvolvimento os prepara para. Naturalmente que este matching nunca poderá ser 100% eficaz, haverá muitos conteúdos, existirão muitos conteúdos que irão passar neste crivo, com o qual as crianças e os jovens terão contacto e, mais uma vez, pais e também professores terão um papel muitíssimo importante na mediação
e na explicação e entrega, devolução de significado, como também foi mencionado anteriormente, sobre estas experiências. Portanto, não se vai conseguir de modo algum privar completamente as crianças e os jovens de contactarem com estes conteúdos. Eu costumo fazer uma brincadeira que era, no meu tempo, quando eu era miúdo, os conteúdos mais problemáticos que existiam num videoclube, por exemplo, estavam nas prateleiras mais altas e eu fisicamente não chegava lá. Certo? E até costumo brincar, ainda bem que tinha um irmão 5 anos e meio mais velho do que eu, que era um grande calmeirão e que quebrava muitas barreiras. Mas, contudo, hoje em dia, essa já não é uma vertente de cuidado que existam, e talvez provavelmente seria impossível existir, no dia-a-dia. O que significa que uma criança ou um jovem, mesmo que não tenha acesso ao Netflix em casa, ao Squid Game, por exemplo, terá, através de videojogos que joga, ou através de redes que o próprio siga ou que outros sigam, e isso será discutido. Muito honestamente, acho que o Squid Game vai ser um fenómeno ultrapassageiro, com muito menos impacto do que o alarme que gera, tal como aconteceu, por exemplo, com o jogo da baleia azul, que gerou uma onda muito mediática de intensa preocupação e não teve um impacto tão significativo em termos de ocorrência de casos como se julgaria ter, mas contudo esta abertura ao debate sobre conteúdo, exposição a conteúdo e mediação de conteúdo, fico contente que assim o aconteça, porque cada um de nós pode ter um papel mais reflexivo sobre o impacto das redes e como geri-las no nosso dia-a-dia e no dia-a-dia dos nossos filhos e educandos. João, e já agora isto leva-nos a outra questão, não é? Que é, ainda que haja este trabalho de prevenção e de apoio e suporte no que diz respeito às estratégias parentais para uma regulação desta exposição, a verdade é que corremos também aqui o risco de entrar em questões de saúde mental, não é? E a questão das dependências acredito que é um fenómeno crescente na nossa sociedade. Se calhar deixava-te este desafio e depois passaríamos a ouvir também a Teresa e o Nuno. Ok, ótimo. Este desafio é mesmo jogar completamente em casa, não é? Porque isto é exatamente a minha área de intervenção no dia-a-dia. Portanto, enquanto psicólogo clínico, lido diariamente com muitos casos de dependência da internet, especificamente videojogos. Só clarificar aqui um aspecto. Está muito banalizado e muito vulgarizado o conceito de dependência, adição, estar viciado, estar agarrado a. Okay? Mas do que se sabe hoje em dia de manuais de saúde mental, ou o que está estipulado, existe apenas uma dependência da internet devidamente identificada enquanto problema de saúde mental e que tem a ver com os videojogos, com a dependência de videojogos através da internet. As redes sociais, enquanto fenómeno de dependência, ainda não estão identificados como tal. Acredito que possua características e propriedades que no futuro venham a ter. Independentemente disso, existem problemas de saúde mental associados à utilização das redes sociais para uma determinada gama de indivíduos mais vulneráveis. E, portanto, eu acho que para pais, sobretudo para pais e para professores e educadores, aquilo que devem estar mais atentos e que provavelmente frequentemente entendem como dependência, que não será mais um fenómeno que é denominado no campo da saúde mental como o fear of missing out, que significa a ideia ansiogénica, a ideia que gera muita ansiedade, de que se eu não estou conectado à rede social, eu estou a perder qualquer coisa de muito relevante que terá implicações sociais e pessoais graves para a minha pessoa, nomeadamente no sentido da exclusão social. Este é um fenómeno amplamente identificado, muitos jovens, sobretudo jovens hoje em dia, têm sintomas deste tipo de problemática que se manifesta, por exemplo, com tempos de refeição cada vez mais curtos, pouco foco nas salas de aula, smartphone por baixo da carteira a tentar acompanhar de forma camuflada o que se está a passar, e todos estes indicadores são muito mais preocupantes, mais nesta linha do que poderá ser chamado ainda hoje em dia de dependência, mas na realidade estará muito mais associado à linha da ansiedade, propriamente dita, e das necessidades sociais dos indivíduos. Agora,
a título de provocação, eu ouço muitos pais a mencionarem esta questão de a dependência dos jovens, das redes sociais. Eu quando dou formação, quando se podia ir às escolas dar a formação, e agora felizmente está a voltar outra vez esse tempo, costumava provocar os pais a dizer, quando eles diziam, o filho é completamente dependente do smartphone, não é? Está sempre com ele, eu desafiava os pais a pensarem por instantes quanto tempo demoravam desde o acordar até interagirem com o dispositivo eletrónico. A maioria dos pais refere que em menos de 1 minuto já interagiu e dizem, é o meu alarme a tocar, certo? E eu desafio-os, ok, portanto já têm, do ponto de vista da dependência, dependem do dispositivo eletrónico para acordar, mas continuemos. E a seguir a acordar, e muitos pais e mães levantam braços para e-mails, muitos pais e mães levantam braços para Facebook, muitos pais e mães levantam braços para Instagram, que está presente também o que vai tocar aqui na tecla dos adultos enquanto modelos de uma utilização adequada ou excessiva das próprias redes sociais. Mais uma vez um tema fraturante, que eu acho que remete para dados muito interessantes e para reflexões muito interessantes, mas eu diria que será o maior indicador de hoje em dia, à semelhança de outras áreas de dependência, por exemplo. O marcador mais forte do ponto de vista da possível dependência do indivíduo relativamente ao tabaco é ter tido um modelo de fumador significativo. O mesmo se aplica ao consumo de álcool e eu diria o mesmo se aplica à utilização dos dispositivos eletrónicos. Talvez a Teresa até nos possa falar um bocadinho mais sobre isto. Eu estava a pensar mesmo nisso, João, porque uma das coisas que eu faço com as famílias é precisamente que as crianças procurem dramatizar a relação dos pais com os telemóveis e às vezes ficamos de boca aberta realmente com essas experiências. Os pais dizem, eu nunca pensei que a relação que eu tenho com o telemóvel tivesse tão vincada, não é, na visão dos meus filhos. E por acaso, é assim, o João e o Nuno focaram aqui várias coisas, eu tentei tirar aqui alguns apontamentos para não me esquecer de nada, e uma das coisas que eu também queria dizer é que nós focamos muito, não sei se foi o Nuno ou o João que disse, não é, os jovens, estas crianças, não é que estão a crescer hoje, nasceram já num universo muito digital, muito diferente do nosso, e nós catalogamos, nós gostamos de pôr etiquetas às coisas, e nós começamos logo no início do século a dizer que eles eram nativos digitais, não é? E mais de uma década depois surge uma nova etiqueta, não é? Que talvez não sejam nativos digitais, possivelmente serão ingênuos digitais, não é? Porque nós pomos o foco muito em perceber mais tecnologia porque sabemos mexer. E a respeito disso, e tendo em conta também o referencial europeu do que são as competências exigidas para o século XXI aos cidadãos europeus, o iSkills desenvolveu-se também nessa lógica de perceber como é que, porque nós falamos, desculpem que eu tenho um pensamento um bocado cheio de hiperlinks, eu vou saltando de um sítio para outro, mas isto vai fazer todo sentido. Nós temos ainda há bocado a pergunta da Raquel foi um uso seguro, nós pensamos muito nesta lógica do uso seguro, mas esquecemos também do uso cívico e do uso também saudável, não é? E estas questões todas aparecem precisamente no referencial, não é? Nós temos que saber utilizar, mexer, temos que saber zelar pela nossa segurança, pela nossa privacidade, temos que fazer aquilo que o Nuno referia muito bem antes, ter uma capacidade crítica de analisarmos aquilo que encontramos, não é? Mas depois também temos as questões do engajamento cívico e das questões do uso saudável, e quando nós entrevistamos peritos em vários países europeus, não é? Uma das coisas que eu achei muito interessante foi que de facto quando nós pedíamos para eles pensarem nos jovens, no bem-estar e nas competências para o século XXI, não é? Mercado de trabalho, sucesso académico, curiosamente as competências que mais sobressaíam eram as sociais, que envolvem a questão de como nos relacionamos com os outros e também no respeito do relacionar com os outros com diferenças culturais, etc. Nomeadamente a pandemia veio dar relevo a isto, não é? Nós cada vez trabalhamos colaborativamente
ultrapassando fronteiras geográficas, não é? Vinham as competências sociais e realmente as competências críticas, não é? E depois, mais à frente, é que se falava das competências técnicas, o que é muito curioso, não é? E normalmente eles percebem, nós falamos das crianças como eles sabem mexer nisto tudo, mas sabem mexer nisto tudo com qualidade, com segurança, com reflexão, não é? De forma crítica. E isto também vem ao encontro, agora vou fazer aqui mais uma ponte para chegar novamente àquilo que o João estava a dizer, que de facto a questão da literacia para o digital é um trabalho que tem que ser contínuo de todos. E também reforçando o que o João disse e aqui o Nuno também disseram, eu também acredito que só é possível darmos passos porque a tecnologia evolui sempre mais rápido do que o tempo que nós temos para absorver, não é? E acomodar nas nossas vidas e usá-la com esta capacidade crítica de sabermos que se as notificações me criam ansiedade, por exemplo, o melhor é retirarmos não é? Essas notificações e cortarmos esse ponto não é? De ansiedade. E relativamente aos pais que têm vidas, que nós todos temos vidas muito corridas, é realmente difícil, e isso é uma coisa que eu noto, e já eu trabalho com crianças dos 0 aos 18 anos, não é? E trabalho com os pais e com os professores. O que eu noto é que, apesar de tudo, por muita supervisão que haja, nós sabemos também há fases do crescimento em que nós também fizemos isso, nos tornamos mais secretos nas nossas coisas, porque passamos a contar muito mais aos amigos do que aos pais, não é? É muito difícil nós termos uma perfeita segurança de que os nossos filhos estão a utilizar bem as tecnologias, não se estão a meter em sarilhos como vítimas nem como agressores, por exemplo, não é? E nós sabemos que as interações passam todas pelas redes sociais. E aqui eu também reforço o que já foi dito antes, para sabermos utilizar bem as redes sociais, acima de tudo, e normalmente quando as pessoas me perguntam o que é preciso fazer para garantirmos que somos bons cidadãos digitais, nós realmente temos que saber pôr em prática todas essas competências, não é? De empatia, como falou anteriormente, de zelarmos pelo nosso autocuidado também, de zelarmos, de pensarmos criticamente sobre as coisas, mas temos que pensar essas competências no offline, ou seja, e aqui até levantaria outra questão, que é, já não faz sentido falar do offline e do online, eu só falei do offline para percebermos que as competências que são transversais, quer seja no offline, quer seja no online, não é? Porque hoje em dia a barreira tornou-se tão... Não é? Já não há uma barreira, o digital e o não digital está entrelaçado de tal forma que eu lembro-me que há quase 20 anos nós dizíamos vou para a internet, não é? Ou vou-me ligar, e hoje em dia nós estamos 24 horas sobre 7 dias ligados, isso já nem se coloca, não é? Coloca-se às vezes o desligar por uma necessidade de cortar com o ruído, porque nós somos bombardeados de informação, nós somos bombardeados de muita informação multimodal, ou seja, de áudio, de imagem estática e em movimento, de texto, e por isso aqui realmente as questões da literacia também são importantes até mesmo para detectar e prevenir sintomas que nós podemos atacar logo de início quando percebemos, como por exemplo o João falava muito bem do fear of missing out, não é? Que é um fenómeno cada vez mais falado, e isto não é só entre as crianças e os jovens, até mesmo entre os adultos, não é? Porque nós realmente criamos uma persona no digital que nem sempre é a persona real, porque nós não estamos nas Caraíbas todos os dias, não é? Nós não vamos a uma festa todos os dias, e de facto a imagem que passa muitas vezes para o utilizador
com uma baixa literacia é de que a vida dele não corresponde àquilo que é a vida dos outros, não é? E isso naturalmente cria a ansiedade que nós gostamos de estar onde os outros estão, e por isso é que vamos para as redes, não é? Porque elas dão-nos novidades a todos ao minuto ou ao segundo. Nós gostamos de pertencer onde os outros também estão e de saber do que falam. Eu lembro quando nós éramos miúdos, que havia menos canais e menos oferta, nós gostávamos de falar e de ter aquele programa em comum para estar dentro das conversas de recreio, não é? E isso não mudou assim tanto. Concordas, Nuno? Concordo exatamente com tudo o que disseste e com o João também. Existe aqui algo que é muito importante, que é, e que muitas vezes não é falado, que é o balanceamento entre aquilo que é a tecnologia e aquilo que são as nossas vidas, sendo que já são indissociáveis praticamente. Um aspecto muito interessante, e corrijam-me o João e a Teresa se eu estiver enganado, é que quando nós recebemos uma notificação no telemóvel, aquele pequeno toque, aquela vibração, é libertado um neurotransmissor que se chama dopamina, que é um transmissor que está envolvido nas nossas emoções, no nosso bem-estar, nos nossos processos cognitivos, e só para termos aqui uma comparação, liberta-nos uma sensação semelhante àquela que é beber álcool, fumar um cigarro e quando jogamos recebemos esse mesmo estímulo. É daí que é preciso termos esse cuidado com o balanceamento que fazemos com as tecnologias e com as redes sociais. Eu ainda há pouco, quando comecei a falar, dizer que comecei por desligar as notificações. Então, para dizer aqui uma pergunta, que é qual é que será o balanceamento correto entre aquilo que são as tecnologias, as redes sociais e o nosso dia-a-dia. E voltando um bocadinho aqui atrás àquilo que o João referiu e muito bem, nós quando acordamos de manhã, a primeira coisa que nós fazemos, quase certeza que a maior parte das pessoas que estão aqui, aí temos notificações, e-mails por ver, como o João referiu também muito bem, e é o meu caso, o meu despertador é o meu telemóvel, e não dispenso logo ver o que é que se está a passar nas redes sociais, ou seja, eu mesmo já estou ali a sofrer um bocadinho do FOMO, do Fear of Missing Out, e é preciso conseguirmos romper com estes padrões, o que é completamente complicado. Isto na infância ainda se torna mais dramático. Porquê? Porque é na infância que o nosso cérebro está a formar, nós criamos os hábitos para a nossa vida futura. E deixo aqui outras perguntas que são, por exemplo, se para a compra de tabaco existem restrições de idade, para a compra de álcool existem restrições de idade, e então para a utilização de tecnologia, deveria existir restrições de idade ou não, não é? O que está a acontecer é que nós estamos a criar uma geração inteira viciada. Agora o João tinha dito que ainda não está bem provado aqui esta questão do vício, mas já dependente da tecnologia, e se calhar os grandes culpados acabamos por ser nós que estamos aqui precisamente também neste painel. Diz? Força, Nuno, pensei que tinha... Ia fazer aqui para fazer só aqui uma pequena partilha. Existe um estudo que, se não estou enganado, foi o maior estudo publicado sobre este assunto da Royal Society in Public Health, onde foram entrevistados mais do que 150 mil jovens e foram analisados os impactos das várias plataformas, nomeadamente do Facebook, do Instagram, do Snapchat, do YouTuber e do Twitter, que tinham nos jovens. Então, o que é que esse estudo referiu? A primeira notícia, eu não sei se este webinar depois vai passar no Facebook, no YouTube ou não, mas a primeira notícia, e acho que é curiosa, é que o Facebook teve um impacto positivo nos adolescentes, o YouTube. Mas as outras redes sociais, sobretudo o Instagram e o Snapchat, tiveram um impacto muito negativo. E isto acontece porquê? Porque são redes sociais onde são partilhadas muitas fotografias e, sobretudo, fotografias que representam arquétipos difíceis de nós alcançarmos. Nós nas redes sociais, a nossa vida é perfeita, os corpos são perfeitos, a beleza parece que não existe aí no mundo real. E essa comparação que depois os jovens fazem com aquilo que é a sua realidade provoca essa tal ansiedade que nós também estivemos aqui a falar um pouco. Esse estudo ainda demonstrava que o tempo que os jovens passam nas redes sociais acaba por ficar quase diretamente proporcional àquele que depois será o seu bem-estar, e não consideravam que os jovens tivessem mais de 2 horas por dia nessas redes sociais.
Agora, como é que nós vamos conseguir limitar a utilização a 2 horas por dia de um jovem de 14 anos nas redes sociais, sendo que a maior parte deles tem smartphone, não é? Fica aqui também essa questão que não terá propriamente uma resposta, haverão estratégias que podemos também dissecar aqui um pouco ao longo desta sessão, mas como é que que estratégias nós adultos podemos utilizar? Eu acho que a proibição nunca será a melhor estratégia, porque os jovens, sobretudo, arranjam sempre uma forma de conseguir aquilo que querem. Lá está, nós antigamente, quando não vimos redes sociais, íamos para trás do pavilhão da escola e também fazíamos as coisas às escondidas e acabava por acontecer. Por isso fica aqui essa reflexão também, não é? Obrigada, Nuno. Se calhar, João, ia perguntar-te ou desafiar-te a pegar nesta questão da idade. E o que é expectável, a partir de quando, e que efeitos é que isto pode ter? Ok. Raquel, deixa-me só dizer que esta conversa ativou uma ansiedade imensa, porque hoje de manhã, das primeiras coisas que eu ouvi ao acordar foi a minha mulher a dizer: esse toque de alarme, não gosto nada disso. E agora acabei de me lembrar que estou preocupadíssimo, que eu vou ter que escolher um novo toque de alarme esta noite para não ter problemas amanhã de manhã. Agora fiquei a pensar sobre isso. Sobre as idades, a Organização Mundial de Saúde já se pronunciou relativamente aos tempos de ecrãs. É o que se sabe hoje em dia do ponto de vista do estipulado proforme da Organização Mundial de Saúde, que diz que até aos 2 anos de idade nem pensar em haver tempo de ecrã, que a partir dessa idade não mais do que meia hora a 1 hora até aos 5, 6, 7 anos, e depois vai aumentando gradualmente, sempre com a presença de moderadores, que são as figuras parentais, supostamente, e portanto, relativamente aos tempos de ecrãs, isto é o que é dito. Devo-vos dizer que para mim, enquanto clínico, não me ajuda absolutamente nada, porque se formos a ver mais a fundo o que eles dizem, o que eles querem, o que eles remetem sobretudo é para as questões do bem-estar físico e do exercício. E, portanto, quando eles dizem que não deve ser mais do que 2 horas de tempo de ecrã por dia, é sobretudo numa ótica de que as pessoas têm que se levantar e fazer exercício. Eu diria que no tempo atual é absolutamente irrealista, já para não falar na pandemia por onde passamos, contemplar a ideia de 2 horas de tempo de ecrã total num dia. Eles até diferenciam tempo passivo, tempo ativo, e isto dizia sobretudo na clínica, porque para mim, do ponto de vista clínico, é absolutamente diferente 1 hora passada em frente ao Netflix do que 1 hora diante de uma rede social, do que 1 hora diante de um videojogo. Tem componentes diferentes, propriedades diferentes, algumas destas têm propriedades mais aditivas do que outras, são construídas de maneira a que mantenham lá o espectador, e portanto acho que não podemos ir com um crivo tão grande relativamente à questão dos tempos. Eu diria que a regra mais importante, mas que deixa os pais muito angustiados, é a regra deve ser um tempo equilibrado com todas as outras coisas que fazemos no dia-a-dia, sendo que é absolutamente fundamental que hajam outras coisas no dia-a-dia. Isto relativamente aos tempos de ecrã. Relativamente ao que eu não dizia, do tempo do smartphone, eu tenho na minha cabeça, baseado em literatura, em experiência clínica e em reflexão, tempos que dou aos pais relativamente a quando é que deve ter um smartphone e como é que deve ser a utilização. Passo a explicitar, completamente disponível para ouvir críticas. Relembro, isto não está escrito taxativamente em lado nenhum, é produto das 3 coisas que mencionei anteriormente. Até ao 2º ciclo, eu não acredito que uma criança tenha necessidade de um smartphone para gerir a sua vida familiar, escolar e social. Se necessita de estar em contacto com os pais, acredito que até aos 10 anos, um telemóvel, passo a dizer, um telemóvel, não um smartphone, cumpre inteiramente as necessidades desenvolvimentistas e familiares para crianças até aos 10 anos. Diria que a partir do 2º ciclo, um smartphone já faz sentido. Até porque as escolas, sem nos terem pedido licença, curiosamente a nós pais, sobretudo a partir do 2º ciclo, uma das primeiras coisas que se cria é o WhatsApp da turma. Cria-se o WhatsApp da turma, onde circulam mensagens super importantes, aquele trabalho de casa que foi esquecido. Já ouvi relatos de testes a serem facultados antes do dia do teste, inclusivamente,
com acessos privilegiados, mas ao fazerem isto e ao promover este aspecto, as escolas estão a dizer às crianças: façam o seguinte, recolham o número de telemóvel de todos, criem um grupo onde todos os números de telemóveis estão escarrapachados. E ao se criar um grupo do WhatsApp, obrigatoriamente, estamos a entregar a identidade do nosso número de smartphone. Okay? Porém, dadas as necessidades desenvolvimentistas, ficar de fora acho que já tem consequências muito mais graves. Daí eu dizer que a partir desta idade, sendo que, o Nuno disse muito bem, não existem números mínimos para a utilização das tecnologias, mas supostamente existem números mínimos para a adesão a uma rede social. A maior parte delas, 12, 13 anos, será a idade de admissão. Gravíssimo, e vou dizer aqui, desculpem, fim do dia, já dei muitas consultas hoje, o meu filho está doente, os meus filtros estão mais baixos do que eu costumo, portanto isto sai mais sem filtros. Gravíssimo o movimento parental do consentimento que uma criança ou de um jovem com menos anos do que aqueles que a rede social exige, consentem que seja criado um perfil ou não tenham conhecimento desta idade mínima, porque a sua criação implica deliberadamente uma mentira, um contorno da idade. E ao fazer-se isso, está-se a dar um espaço extraordinário, está-se a dar uma exceção de que é possível contornar as regras, aceitam-se mentiras para benefício próprio. Mas depois, para outras coisas, caem em cima dos filhos, com muita razão, não se deve mentir, deve-se dizer a verdade, mas este consentimento é problemático. Mas é importante na devida idade que seja facultada a questão do smartphone. E depois, em termos do acesso ao mesmo, sou absolutamente contra filhos saberem passwords de smartphones dos pais, absolutamente contra, e tenho muita história clínica que justifica os perigos dos filhos saberem as passwords dos pais, número 1, e a partir dos 13, 14 anos, acho que o jovem tem absoluto direito, 12, 13, a ter a sua privacidade online, a ter as suas passwords de acesso ao seu dispositivo eletrónico, ao seu e-mail, às suas redes sociais, se assim for, e é importante que o jovem nesta idade tenha garantias que os pais não sabem das mesmas. Isto dá-lhes a noção que mesmo que seja solicitado, quando fores deitar, deixa o teu smartphone fora do quarto para ele não interferir com a tua higiene do sono, para não interferirem as notificações e interromperem-te o sono à meia da noite ou não seres acordado demasiado cedo, e assim o jovem tem a garantia que apesar de estar fora do quarto, não será acedido. Porém, recomendo às famílias a regra do quem não deve não teme. Significa, os pais não têm acesso às passwords, mas em qualquer altura do dia, da vida do jovem, os pais, enquanto supervisores parentais, podem dizer: eu não quero saber a tua password, mas desbloqueia o teu telefone, eu vou dar uma vista de olhos ao que se passa por aí, ao que andas a fazer. Okay? Sem que seja necessariamente obrigatório, isto depende dos valores de cada família, o consultar as mensagens privadas, não é? Porque o jovem tem absoluto direito à sua privacidade. Mas saber por onde é que navega, o que é que tem visto, por onde é que tem andado, é importante. Como a Teresa dizia, limite ténue, o online e o offline. Eu tanto quero saber onde é que o meu filho anda a passear aí pela rua, como quero saber para onde é que ele anda a navegar pelos sites. Naturalmente depois dos 18 anos, fecha tudo e vamos apostar forte numa parentalidade preventiva que foi feita ao longo desse tempo para uma boa gestão. Estes são os meus marcadores que eu costumo recomendar aos pais. Obrigada, João. Não sei se a Teresa gostaria de acrescentar alguma ideia. Ou criticar. Não, João, eu por acaso estava-me a rir, porque esses são os princípios básicos e por isso eu subscrevo todos que eu dou às famílias, que é na base do negociar, comunicar e empoderar, também sempre nessa lógica. É claro que aqui também temos que partir do princípio que há pais com estas competências digitais e há pais sem competências digitais. Há pais, famílias mais destruturadas, há famílias com mais dificuldades económicas, então depois aí o cenário é muito, muito variado. Mas eu concordo com tudo o que o João disse e subscrevo, e aliás há
um plano que eu dou às famílias, mesmo com crianças que ainda não sabem escrever, para elas negociarem as regras de utilização dos dispositivos em casa, e que é muito engraçado porque, inclusive, uma mãe partilhou comigo a negociação dessa utilização, e foi muito giro, porque dentro desse plano que eles depois colocam num sítio comum da casa, para que todos possam ver, olha, foi isto que negociamos, estás a ver? Ela conseguiu colocar através de desenhos todas as regras que estavam a ser negociadas, nomeadamente não estar no YouTube ou no telemóvel sem ter um adulto ao pé dela, ou não levar o telemóvel para a mesa. Então essas coisas podem ser efetivamente, e convém que sejam, trabalhadas desde muito cedo. Eu costumo dizer aos pais que vocês têm que tirar partido enquanto são os melhores influencers dos vossos filhos, porque a verdade é essa, quando eles são muito pequeninos, os influencers da vida das crianças são os pais, então temos de tirar partido disso, não é? Que é o que eu costumo dizer, a internet é um carro que tem um acelerador incrível, mas tem uns travões muito fraquinhos, então nós temos que perceber, não é, quem é que nós queremos que vá ao lado do condutor, que neste caso seria a criança, ao lado da criança no carro, não é? E nós queremos ser sempre nós, não ser uma criança da mesma idade, não é? Porque nós, mesmo que não tenhamos todas as competências técnicas para perceber o mundo e a complexidade digital, temos uma coisa que é também alguma experiência de vida, não é? Que também permite aqui dar bons conselhos. Atualizando o João numa coisa, o YouKids Online fez um inquérito nacional antes da pandemia, e já antes da pandemia a média de tempo de ecrã por dia era de 3 horas entre crianças dos 9 aos 17 anos, sendo que as mais novas 2 horas em média, e a partir dos 9 aos 12, depois daí em diante, uma média de 4 horas diárias. Era isto, peço desculpa que a minha cadela está a reclamar. Vou passar a palavra ao Nuno. Vou só acrescentar aqui, talvez ir completando algumas pequenas regras e para mitigar alguns dos problemas. Por exemplo, relativamente à utilização do YouTube, uma das melhores formas que nós podemos educar os nossos jovens é, ok, que canais é que tu queres seguir? Que informação é que tu queres obter? O que é que será interessante para ti e para o teu desenvolvimento? Escolher bem esses canais que estamos a seguir. Porquê? Porque depois os algoritmos das redes sociais vão-nos influenciar com outros conteúdos algo semelhantes, e esta é outra problemática que existe, porque basicamente as redes sociais mostram-nos muito aquilo que nós queremos ver, ou melhor não, ou pior, ainda nos consegue influenciar para aquilo que nós iremos ver, ok? Incentivar os jovens a parar de seguir grupos ou páginas que não trazem nenhum enriquecimento pessoal e que não promovam o nosso crescimento, nem trazem nenhuma paz de espírito. Ajudar os jovens a criar uma rotina então de consulta para as redes sociais, para tentarmos limitar esse espectro de 2 a 3 horas por dia, seja o tempo que for. E depois há alguns ensinamentos que nós também podemos transmitir aqui aos nossos filhos, nomeadamente terem atenção que tipo de fotografias é que vão partilhar. Aquela frase que uma vez estando na internet, para sempre na internet, cuidado com isso, não é? Para indicar para eles não partilharem os seus dados pessoais, números de telefone, moradas, em que escolas frequentam, quais os seus horários. Isso faz parte da vida pessoal, e nós, a colocarmos essas informações, cara, na internet, a partilharmos as nossas rotinas diárias, nós não sabemos quem é que está a aceder a essa informação. Nuno, desligaste o microfone. E agora? Agora está. Estão-me aqui a ouvir, não sei onde é que ficaram. Estava a dizer, o cuidado com a partilha de dados pessoais, números de telefone, onde vivemos, em que escolas estão a frequentar. Uma coisa que me faz muita confusão, e não me julguem por estar aqui a dizer isso, são muitas famílias que partilham nas suas redes sociais, o irem buscar o filho à escola, ver-se claramente qual é essa escola, partilharem todas essas informações pessoais. Acho que não é logo um bom indicador, um bom exemplo que passamos depois aos nossos filhos. Não adicionar pessoas que não conhecemos, não marcar encontros com qualquer pessoa. E uma coisa muito importante, e agora voltando aqui àquela questão da empatia, sempre que nós fazemos um comentário, uma fotografia, uma publicação, tentar evitar colocar algo que nós evitaríamos falar pessoalmente, porque as redes sociais trazem-nos
esse fator mais promíscuo, que é, estamos escondidos atrás do computador e as crianças acabam por ser cruéis naquilo que dizem até umas às outras, havendo então vários episódios de bullying e outros cenários semelhantes também. Isto tudo, estes exemplos todos, passa por nós, adultos, que lá está, não crescemos propriamente desde o zero com esta base digital, mas que a nossa experiência de vida traz-nos esta riqueza para ensinar as nossas crianças. Obrigada, Nuno. O famoso, Raquel, só um parênteses, o famoso sharenting, não é? Que é aquela partilha excessiva que os pais costumam fazer e às vezes não se dão conta que eles próprios são fonte de risco para os filhos, não é, Nuno? Exatamente, precisamente. Já falamos aqui várias vezes hoje do tempo de pandemia e de que forma é que as redes sociais, o papel que as redes sociais tiveram e nesta fase. Conseguimos pensar em vantagens nesta fase que as redes sociais ofereceram às crianças e aos jovens? Se calhar começava aqui pelo João, agora... Raquel, que pergunta fantástica, que coincidência da vida. Esta semana saiu numa revista muito dedicada aos estudos do impacto da internet e do mundo cyber no indivíduo, que se chama Cyber Psychology, saiu todo um grupo de investigação dedicado precisamente aos impactos das redes sociais durante a pandemia. E é incrível o número de estudos que vêm presente na mesma publicação, totalmente dedicada à mesma, a demonstrarem o papel relevante do ponto de vista positivo que redes sociais tiveram em pleno tempo de pandemia. Só para vos dar este exemplo com jovens e famílias belgas, a ideia de que certas redes sociais tiveram um papel muitíssimo importante na regulação de sintomas depressivos, enquanto que outras redes sociais tiveram um papel significativo na regulação da ansiedade. E é tão interessante pensar, porque nós normalmente colocamos as redes dentro de um saco, mas a verdade é que têm públicos diferentes, objetivos um tanto ou quanto diferentes, possibilidades diferentes. E aquilo que foi notado e que este estudo, um deles sobretudo, realçava, é que não só existe um papel mediador muito importante das redes ao nível do bem-estar em situações de um stress coletivo e de um confinamento acentuado, na incapacidade de se poder estar ao pé dos outros, como consoante o tipo de conteúdo a que se acede, era preferencialmente escolhido por quem estava mais deprimido ou mais ansioso e a função reguladora que isso trazia. Se eu não me engano, o Instagram estava mais associado à parte da regulação da ansiedade pela componente da ligação social que trazia, e enquanto o Facebook estava mais associado às questões da depressão, sem haver muita explicação para além disso, apenas estabeleciam as correlações. Mas as publicações assim o dizem, nós próprios somos evidência de que quando estivemos tanto tempo em casa, havia muito menos coisas para fazer. Para além de regularmos o nosso tempo para fazermos o nosso trabalho, também tínhamos a famosa telescola com os filhos, que no meu caso, com um menino de 5 anos, significava eu acordar com ele cedo de manhã e fazer os trabalhos que a professora enviava no vídeo para esse dia, que tinham que ser digitalizados e devolvidos, mas depois não podíamos estar, sabemos isto nem sequer é preciso demorar muito tempo nisto, não podíamos estar com os nossos, não podíamos estar na ligação com quem nos costumava ser próximo e com quem tínhamos uma rotina adquirida, que nem sequer tínhamos questionado, e as redes sociais e os sistemas de comunicação valeram-nos, dentro do mal, que bom ser em pleno século XXI, que nos permitiu colmatar um bocadinho o sentimento de saudade que tínhamos. Só um dado muitíssimo curioso, não é de investigações, outros saberão melhor do que eu, do ponto de vista clínico. Os jovens, com toda a tecnologia que tinham ao dispor e face à impossibilidade de estarem com os amigos, da experiência que eu tive, de uns quantos valentes, não recorreram mais frequentemente à videochamada para se sentirem mais próximos das pessoas. Mantiveram exatamente os mesmos padrões de utilização de sistemas como o WhatsApp, por exemplo, para teclar individualmente ou em grupo
em detrimento da videochamada, da imagem em si, que o podem fazer de forma coletiva, com zooms que poderiam ter à disposição durante alguns minutos, mas tendencialmente continuaram a preferir uma linguagem escrita não cara a cara. O que eu acho que é muito interessante de perceber e tem fortes implicações do ponto de vista do desenvolvimento do indivíduo, porque esta escolha pela manutenção da escrita, quando se podia ter um sistema mais completo, mas que pareceu... Já estavam cansados das aulas, da telescola e das aulas pelo Teams, já não queriam ver os colegas. Eu não sei, eu aí tenho realmente, é de pensar isso, mas eu acho que podem estar a existir aqui diferenças significativas do ponto de vista do desenvolvimento ao nível das necessidades humanas e das necessidades de contacto, propriamente ditas. E do que é hoje o contacto e a satisfação da necessidade social, não sei o suficiente sobre isso, acho que é algo a explorar, mas seria o cansaço das aulas, sendo que sobre as aulas, se formos falar disso, meu Deus, tenho exemplos espetaculares de como se evitavam aulas de Zoom, sendo que o exemplo mais maravilhoso todo foi um jovem que gravou 1 hora em frente ao computador, plenamente atento a fazer que sim com a cabeça, e durante as aulas punha isso como ecrã de fundo a passar e dedicava-se a outras coisas. Mais uma vez, a falar... A situação assim. É fantástico, parabéns pela criatividade. Apesar de continuaram a jogar o mesmo ou mais com os amigos, a falar mais ou o mesmo com os amigos através de jogos, mas pareceram não recorrer tanto à imagem em si. E, portanto, através das redes sociais, faziam muito esta satisfação das necessidades sociais, o que eu acho que globalmente teve um impacto bastante positivo. Sim, eu até acrescentaria uma coisa, João. Eu também tive a oportunidade de estar com os jovens nos intervalos em que podíamos desconfinar um bocadinho, e foi muito interessante também confirmar isso, que de facto a nível da comunicação não houve mais videochamadas, mas eu também penso aqui numa coisa que é, e isto tem a ver com algumas coisas que me foram ditas ao longo dos anos por alguns jovens, que é na comunicação escrita nós temos tempo de pensar aquilo que vamos escrever, enquanto que a comunicação cara a cara é mais espontânea e vemos mais reações, não é? Da linguagem corporal. Poderá ser aqui uma situação destas? Poderá ser, efetivamente, há mais estímulos, numa comunicação mais plena, é verdade, temos mais tempo para escrever, mas se nós nos sentarmos ao pé dos jovens, as respostas são absolutamente imediatas, e quanto a comunicação é tão impulsiva que a escrita, eu apostaria menos, no jovem normativo, apostaria menos na hipótese de ter tempo para responder. Acho que em alguns grupos de jovens com certas necessidades sociais específicas, acho que é uma vantagem extraordinária e é um ótimo recurso, nomeadamente jovens, crianças e jovens do espectro do autismo e adultos também. Acho que aqui nos jovens pareceu-me ser qualquer coisa de desconfortável na imagem, não só na imagem, e eu acho que este é um componente muito interessante, que é quando nós estamos a falar com alguém presencialmente, nós estamos a falar com alguém. Quando nós estamos a falar com alguém por videochamada, nós estamos a falar com alguém, mas nós também estamos na videochamada e estamos a ver a nós na interação com o outro. Algo que muitos jovens sentem um claro desconforto, porque sentem que o foco está demasiado neles, nomeadamente eles próprios estão focados em si mesmos. E eu acho que isto trazia ruído à comunicação entre os jovens. Mas isso que estás a referir é muito curioso. Porquê? Porque um dos efeitos mais perversos das redes sociais é que, tipicamente, a comunicação centra-se muito em nós próprios. Um dos aspectos interessantes é que, já houve estudos sobre isto, é que um utilizador do Instagram, sempre que publica, ou melhor, voltando aqui um bocadinho atrás, uma pessoa quando comunica com outra, tipicamente só fala cerca de 30% a 40% sobre si próprio. Mas um utilizador de uma rede social, tipicamente fala 80% sobre si próprio. Há perguntas sobre isso. O que é um bocadinho antagónico com aquilo que estás a referir, não é? Desde que a comunicação seja feita por escrita, acho que pode ir no mesmo sentido. Eu acho que as questões estão mesmo ao nível do... Porque, não disseste muito bem, o que se posta numa rede social é bem escolhido, é bem dirigido.
é o melhor de si muitas vezes, ou o pior, no sentido de gerar compaixão também nesse sentido, mas há uma grande reflexão do que é publicado, a possibilidade de apagar, de voltar atrás, nesta comunicação pandémica para matar saudades, é que eu achei muitíssimo curioso porque é que os jovens não, volto a dizer, não me estou a basear em dados que disseram que os jovens usaram mais mensagens. Da amostragem que eu fiz em consulta de um número de dezenas de jovens, isto surgia muito, este desconforto, algum desconforto através da imagem. Obrigada, João. Estas nuances, desculpa, Nuno. Só para completar outros aspectos que eu achei positivo na utilização das redes sociais durante a pandemia, foi sobretudo aquilo que as redes sociais também promovem, sobretudo o Facebook, que é a criação de comunidades sobre determinados temas. Nós vimos famosos a fazerem concertos ao vivo, várias pessoas a assistir, ou seja, houve aqui em torno da pandemia, e dada a conjuntura que nós estávamos a viver, também um pouco um ambiente solidário entre todos nós, porque toda a humanidade estava a viver pela primeira vez uma pandemia, e se calhar este sentido de pertença, de que todos nós estamos a passar pelo mesmo, fez com que amenizasse até aquilo que nós poderíamos estar a sentir, aquele medo que muitos de nós sentimos durante este tempo todo. Não, o nosso amigo também está com aquelas preocupações, e acho que aqui as redes sociais ajudaram um bocadinho a mitigar os nossos sentimentos, ok? Os nossos sentimentos mais negativos, digamos assim. Obrigada, Nuno. De facto, estas nuances de interação social através das redes ou na sua versão presencial deixaria-nos aqui muito mais tempo, não é? Há, de facto, aqui dados muito curiosos. Eu agora lançaria a questão de uma forma mais generalista, ou seja, de que forma é que as redes sociais, que indicadores é que nós encontramos a nível do desenvolvimento da criança que mostrem o impacto positivo destas redes, e se calhar da criança e do seu contexto, aliás, e pensando até, se calhar devolver aqui a bola para o Nuno, uma vez que acredito que a sua experiência profissional também ajuda aqui a dar algum insight sobre o trabalho que tem feito, nomeadamente na questão da comunicação entre a família e a escola, e de que forma é que isto também pode promover o desenvolvimento das crianças, porque acredito que sim, principalmente nas crianças pequeninas. Gostaria agora de deixar aqui um bocadinho a palavra para si e depois também alargar aqui à Teresa e ao João nesta linha mais positiva do impacto das redes. Pronto, eu como fundador da GrowApp passo em 30 segundos apenas a explicar o projeto. A GrowApp é uma plataforma digital para a educação de infância que visa aproximar as escolas das famílias, e é basicamente isso que nós queremos fazer, é essa a nossa missão, que é melhorar a educação no mundo e aproximar as escolas das famílias. É formarmos essa comunidade em torno das crianças, termos educadores, professores, diretores, auxiliares, pai, mãe, avó, se for também, tio que pode ter acesso à plataforma, todos eles estarem em sintonia com todos estes processos educativos para que haja uma harmonia naquele conhecimento que nós passamos às crianças, ok? Esta aqui é a principal vantagem que eu vejo, que é haver uma simbiose de conhecimentos entre todos os stakeholders, digamos assim, das crianças, entre todas as pessoas que interagem com a criança, para que o que passa para ela seja congruente e que não hajam aqui ideias opostas, no sentido de que na escola estão a aprender uma determinada coisa, a família está a dizer uma coisa contrária. No fundo é este sentido de comunidade, e falando aqui na educação de infância, que é necessário fazer, que é as crianças, as famílias, os educadores, os professores, os diretores, transmitirem este conhecimento uníssoco para as crianças, para contribuir no seu desenvolvimento mais pleno. E acho que é o maior impacto que podemos trazer aqui. E estas ferramentas digitais acabam por apoiar esta abordagem colaborativa, não é? Entre famílias e escolas. Precisamente, tentamos perceber, as famílias será que sabem o que é que as crianças estão a desenvolver nas escolas? Que atividades é que estão a fazer? O que é que as escolas, por exemplo, aqui na altura da pandemia, um aspecto muito interessante foi que, pela primeira vez, as crianças ficaram em casa, juntamente com as famílias, 24 horas por dia, e os pais não sabiam muito bem o que fazer tanto tempo com as crianças. Muitas vezes nós pensamos que as crianças vão para a escola, estão lá a brincar, estão entretidas, mas isso não acontecia na nossa casa. Porque as crianças, passado
duas horas até já estou a dizer muito tempo, mas passar 2 horas a fazer uma atividade, carecem de fazer uma atividade diferente. E as famílias, havia essa precariedade de que o que é que vamos fazer com as crianças? O que é que aconteceu? Epá, também estou aqui em trabalho remoto, tenho que trabalhar, toma lá um tablet e entretanto aí a ver um vídeo, ou seja, ainda acabávamos por viciar um pouco mais a criança, por assim dizer. Pronto, eu acho que em jeito final é isso mesmo, é haver aqui uma cumplicidade entre as famílias e as escolas para que haja uma educação harmoniosa e para passar para a criança. Eu acho que é isso. Sem dúvida. E para além desta contribuição enorme das plataformas digitais para este trabalho conjunto dos diferentes interlocutores do desenvolvimento da criança, não sei se o João e a Teresa gostariam de acrescentar aqui mais alguns contributos positivos para o desenvolvimento das tecnologias e das redes sociais. Sim, eu, por exemplo, no meu caso, eu dou formação a professores desde 2015, precisamente numa plataforma que começou com conteúdos para a cidadania e que é uma plataforma de participação, partilha e colaboração, onde as crianças agora também do pré-escolar já têm acesso, mas é pré-escolar e primeiro ciclo, em que nós tentamos combinar os conteúdos da plataforma com conteúdos que estão em manuais, que estão na escola, não é? em formato físico, de forma a elas adquirirem conhecimentos sobre cidadania. O impacto, dentro dessa plataforma havia uma rede social fechada, onde os professores partilhavam as coisas que iam desenvolvendo com as crianças, não é? E os trabalhos que iam sendo feitos, e o curioso é que, de facto, não só as crianças achavam imensa piada usar a rede social, porque de certa forma podiam comentar, podiam fazer um like, não é? E os próprios pais também podiam ver o que se passava dentro da sala de aula. E realmente a plataforma teve ainda um impacto maior agora durante a pandemia, não é? Porque muita coisa era feita a partir de casa, era colocado lá e ao mesmo tempo a plataforma teve um impacto tão grande que depois começaram a ser também inseridos conteúdos curriculares, porque o que os professores diziam era que de facto nós não temos botõezinhos, não é? Onde colocar, somos só nós em frente a eles numa sala de aula, e para crianças que têm uma comunicação que é muito multimédia, isso já não é suficiente, não é? E o facto de o professor também descer daquele pedestal de um ensino vertical e passar a ser não é? A trabalhar o conhecimento de uma forma mais colaborativa, em que ele é mentor, não é? E consegue acompanhar de outra forma e dar um apoio também diferente às crianças, acho que isso trouxe muitas mais-valias, ou seja, estamos a falar de um corpo docente muito envelhecido, que é o corpo docente que temos em Portugal, que fizeram um esforço enorme por tentar perceber como é que a plataforma funcionava e tentaram melhorar ou diversificar a forma de dar aulas, não é? Mas que de facto depois diziam isto foi um investimento interessante, porque percebi que de facto os miúdos por estarem em contacto com coisas mais multimédia, não é? Mais uma vez a multimodalidade é muito importante nestas questões quando falamos desta geração. Eles notavam que tinham os vídeos, não é? Depois tinham jogos e tinham que saber responder aos jogos, porque normalmente também tinha aquela questão da gamificação, não é? Ter tempo, ter pontos, conseguir subir mais um patamar, tudo isto funcionava bem para eles também adquirirem mais rapidamente conhecimentos, e tem sido uma experiência muito interessante ao longo destes anos, de facto. E era isto que eu queria acrescentar. Obrigada. Vou só dizer, partilhar convosco que sou um eterno otimista e acredito que o poder das tecnologias e da internet no seu geral pode servir um bem maior e tem um ótimo potencial para o desenvolvimento. A maneira como se utiliza é que poderá ser a chave para tal. Devo dizer que já hoje, no presente, o TikTok, que foi a rede que mais ascendeu nos últimos tempos entre crianças e jovens, sobretudo durante a pandemia, traz com ele um poder absorvente relativamente a estas faixas etárias que pode muito bem ser aproveitado e em muitos aspectos e nesse sentido contribui positivamente para o desenvolvimento, como por exemplo está-me a ocorrer
a transmissão pelos próprios pacientes, pelas próprias pessoas, a divulgação de o que significa ser autista e num dia-a-dia do autismo, pessoas com tics e síndrome de Tourette que partilham as suas dificuldades, mas as suas vivências e tendem para uma certa normalização da patologia, um desmistificar de um conjunto de ideias negativas que acho que são bons exemplos do que pode ser uma rede social a impactar positivamente as massas e de quem os vê e a sensibilizar para certos aspectos. Mas também vos devo dizer, eu sou bastante fã do TikTok, também hoje já vi um macaco a fugir de crocodilos e já vi uma mãe a meter-se com um filho e com uma brincadeira que acaba com a tirar-lhe uma tarte de natas à cara. E, portanto, está muito à solta, muita coisa pode acontecer, tem potencial positivo, tem que ser usado para tal. Obrigada. Portanto, vimos aqui, por um lado, aquilo que estas redes permitem em termos de comunicação, não é? entre contextos importantíssimos para o desenvolvimento da criança, e depois também aqui um bocadinho o efeito direto no desenvolvimento. E obrigada pelas vossas contribuições. Estando nós a chegar ao fim e a deixar uma última pergunta. Que expectativas relativamente ao futuro das redes sociais e ao impacto nas crianças e nos jovens? Não sei quem quer tomar a palavra primeiro. Deixem-me dizer-vos que, volto a dizer, otimista, acho que será muito bom, o futuro é tecnológico, sempre fui apaixonado por tecnologia, ajuda-nos imenso. Hoje estava a lavar as mãos quando saí da casa de banho, o meu relógio começou a contar quantos segundos é que eu devia lavar as mãos para ser uma lavagem eficaz. Portanto, acho que a tecnologia pode nos ajudar em muito. Acho que as redes sociais podem ter, devidamente refletidas, reguladas, orientadas, podem ter um impacto muito positivo no seu geral, na grande maioria. Porém, para aqueles que não, eu dou consultas de segunda a sábado. Obrigada. Teresa, Agora, expectativas relativamente ao futuro? Isto fazer futurologia é sempre um problema, mas acima de tudo eu acho que aos poucos vamos sendo acordados para os bastidores da tecnologia, também no bom sentido de nos tornarmos mais responsáveis por elas e não sermos apenas marionetes, não é? E por isso o que eu acho é que ética e humanismo têm que ser duas palavras-chave nos debates e na evolução tecnológica, não é? Nós não sermos meros meios para fins, não é? Nesse sentido que eu digo. E por isso sim, no outro dia, aqui há uns tempos li uma entrevista muito interessante de uma investigadora que investiga Silicon Valley há mais de 20 anos, não é? E ela dizia, de facto, isto cresceu de uma forma muito galopante, sem barreiras éticas, e ela própria, como investigadora há tantos anos, não conseguia descobrir ao certo o que é que estava a ser programado para o futuro, não é? Isto diz-nos alguma coisa. Mas sim, eu acho que aqui a chave é literacia, acima de tudo, é nos interessarmos sobre aquilo que utilizamos, não é? Não consumirmos as coisas de forma não refletida, é o que eu costumo dizer e ouço também outras pessoas dizer, não é um chavão que é criado por mim, mas não há almoços grátis, não é? E quando as coisas são grátis, nós somos de facto aquilo que dá lucro às empresas, não é? Não é por acaso que nós temos acesso a essas ferramentas todas de forma gratuita, não é? Alguma coisa nós estamos a dar sem sabermos e sem autorizarmos. E mesmo quando temos que autorizar, muitas das vezes naquelas letras e naquele palavreado imenso e ali muito redondo não conseguimos, não é? Fazer um ajuizamento
em condições daquilo que estamos a consentir dar, não é? E acho que estas coisas têm que ser cada vez mais explicadas e cada vez mais transparentes, e depois quando se coloquem aqui em questão as crianças e os jovens, ainda mais isso é urgente, porque nós no digital, numa sociedade cada vez mais digital, nós temos que de facto tomar decisões cada vez mais ao segundo, e não podemos tomar decisões ao segundo refletidas, não é? E eu acho que isto tem que ser também muito, tem que ser refletido, e cada vez vejo mais que, por exemplo, nesta questão do Instagram Kids, que ficou em nada, não é? De facto tem que ser tida aqui em conta as várias vozes de quem usa as redes, dos pais, dos psicólogos, dos professores, dos próprios jovens, não é? De toda a gente que está deste lado, de forma a podermos construir alguma coisa de forma colaborativa. Eu acho que já não é possível continuarmos a alimentar gigantes tecnológicos que não tenham aqui uma participação e uma receptividade também da comunidade. Eu acho que é por aí o caminho. Sim, só completar aqui, pegando ali no que a Teresa disse, há uma coisa, as redes sociais são gratuitas, mas há uma coisa muito valiosa que somos nós que estamos a dar, que é a informação, os nossos dados, os nossos hábitos, os nossos costumes, onde é que nós estamos, nós partilhamos tudo. E agora somos nós que decidimos se queremos fazer parte desse jogo ou não. Podemos não o fazer também. Só também para terminar, é esta questão que a Teresa referiu, que é relacionada com a privacidade, que muitas vezes nós esquecemos que estes gigantes tecnológicos estão, sobretudo, a absorver a nossa informação e a trabalhar essa informação. Sobre o futuro, eu também tenho aqui uma visão otimista. Eu acho que as redes sociais, apesar de toda a maturação, de todos os algoritmos utilizados, ainda são bebés também e que estão a crescer. É curioso ver também as próprias transformações que as redes sociais estão a ter ao longo do tempo, o próprio Facebook, que ainda a semana passada mudou de nome, a corporação, para Meta, e eu acho que vai ser, se calhar daqui a 3 anos, vamos ter aqui uma nova conversa, onde as perguntas vão ser completamente diferentes, porque parece que as redes sociais ainda vão fazer mais parte da nossa vida, no sentido em que, com a realidade virtual, eu acho que vai ser muito interessante nós pormos uns óculos e, se calhar, nós estávamos aqui, em vez de nos estarmos a ver através deste monitorzinho, punhamos aqui uns óculos e parecia que estávamos todos na mesma sala e a ter essa reunião em conjunto e enquanto estávamos sentados no nosso sofá. Por isso, ninguém sabe como é que será o futuro, mas eu acho que será certamente muito, muito interessante. Oh, não, adorei a metáfora dos bebés. Eu acho que temos é que controlar aí as birras, não é? Exatamente. Exatamente. Muito obrigada por esta reflexão, por esta conversa tão frutífera para aquilo que nós pensamos acerca das redes e do impacto das redes. Gostava muito de agradecer a cada um de vocês. Partilho com vocês esse otimismo e ao mesmo tempo alguma reserva pelo impacto que isto possa de facto ter no que diz respeito à interação social e àquilo que nós conseguimos e valorizamos na relação com as crianças, e que começa logo desde que elas são muito pequeninas, mas quero guardar este otimismo e acreditar que vamos fazer um uso adequado destas redes sociais e destas tecnologias. Resta-me dar por terminar e lembrar-vos ainda só aqui algumas questões. Portanto, este webinar vai ficar disponível no site do ProChild Collab, e relembramos a importância de todos os participantes preencherem este questionário de avaliação que foi disponibilizado no chat, e lembrar-vos também que o nosso próximo podcast será lançado a 24 de novembro. Será uma reflexão sobre como ajudar as crianças em processo de luto. Não percam, este e todos os que já foram realizados estão disponibilizados no nosso site ProChild, e para mais informações poderão sempre consultar as redes sociais do ProChild, bem como o nosso site. Muito obrigada a todos. Julgo que terminamos dentro da hora, e um bom resto de noite para todos.